coração, Senhor, a palavra que seja clara, direta aos nossos corações. Amém. Nós não te pedimos para falar o que nós queremos ouvir, nós te pedimos para falar aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor nesta manhã. Usa, Senhor, e permita-nos aprender e pôr em prática a tua palavra nesse dia, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Bom dia, irmãos. Carlos e Helena, né? Já aprenderam, né? Graça E paz. Isso, graça e paz. Isso. É assim que os discípulos se cumprimentavam, né? E eu fico até muito emocionada, né, de ver, ouvir e ver, né, o testemunho da Cristiane, né? Eu conheço Cristiane e Edilson há bastante tempo, né? Inclusive, eles começaram meio que namorar lá na casa dos meus pais, né? Eles eram adolescentes, e meu pai era conselheiro dos adolescentes na igreja. E meu pai, a casa do meu pai é muito grande, ele é um pastor teve lá, viu? É muito grande, tem um terraço, então meu pai gostava de fazer pizza, levar os adolescentes para lá, fazer churrasco, estava sempre com eles lá, né? E ali, né, o Edilson, o Cristiane, conversa vai, conversa vem, né? E hoje estão aí, né, casando a sua primogênita, né? Isso é lindo, né? Eu estava até comentando isso ontem em casa. Cristiane foi professora de ABD da minha filha, estava falando com a minha filha ontem, falando, olha, a filha da Cristiane vai casar, mãe, olha, estou ficando velha. Eu falei, é mesmo, porque ela foi minha professora, mãe, agora a filha dela vai casar. E isso é um motivo assim, de muita alegria, né? Eu fico muito feliz mesmo de ver o mover de Deus, né, na vida desse casal. É um casal muito abençoado. Amém. Muito abençoado. Vitor, obrigada. Tá? Vamos ler, irmãos, lá em Atos 3, de 1 a 8. Acharam? Amém. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Aleluia. Amém. Senhor, em nome de Jesus, que abençoe, Senhor, a tua palavra que foi lida, tudo, Senhor, que o Senhor ministrou no meu coração, em nome de Jesus. Amém. Quando o pastor Federico falou, né, que eu queria trazer a mensagem hoje, eu estava com outro texto, estava estudando um outro texto, lá em Jó. Aí falei, vai ser Jó. Mas aí, estudando Jó, o Senhor falou que não era esse texto aqui. Porque nós estamos tratando de oportunidades, né? Aproveitar as oportunidades. E aí, nada melhor do que um olhar atento à oportunidade. Aí eu fui pesquisar o que é oportunidade. Porque como uma boa professora, a gente está sempre pesquisando, né?
um professor nunca deixa de ser um pesquisador, e um pesquisador acaba sendo professor no final das contas. E aí, o que é oportunidade? É um substantivo feminino que quer dizer o quê? Qualidade, caráter do que é oportuno, tempestividade, ocasião favorável, circunstância oportuna e propícia para a realização de alguma coisa. Então, é uma circunstância que é oportuna, apareceu aquilo ali para você, mas também é o quê? É propícia. Porque às vezes a circunstância, a situação acontece, mas ela não é propícia para você. Mas aqui no caso da oportunidade, não, ela era aqui, ela é propícia. E aí, o texto fala sobre o que, gente? A cura de um coxo de nascença. Né? E o que começa logo no primeiro versículo, o que fala? Pedro e João subiam juntos, eles estavam juntos, eles caminhavam juntos. Né? E aonde? Eles iam ao templo, a hora da oração nona, que corresponde à nossa 15 horas. Tá? Então, Pedro e João, esse aqui João é aquele irmão de Tiago, né? Eles subiam ao templo para orar às 3 horas da tarde, 15 horas do nosso tempo. Tá? Porque os judeus antigos, eles tinham esses 3 horários de oração, 3 horários fixos. Né? Alguns ainda mantêm esse mesmo ritual. Tá? Então, era o que? No meio da manhã, que eles chamam de terceira hora, ou 9 horas da manhã, a hora em que se oferecia o sacrifício vespertino, que é a hora nona ou 15 horas, que é essa hora aqui, que Pedro e João estavam indo lá, e ao pôr do sol. Né? E eles tinham esse hábito e alguns ainda têm. E aí, pesquisando, esse aqui é a Porta Formosa, ó. Aqui é o templo, né? Aí aqui, essa pessoa, ele estava aqui, na Porta Formosa. Tá vendo? Ele estava ali. Aí todo dia ele era levado para ali. Todo dia. Alguém ia e levava. Por quê? Porque ele era o quê? Ele era coxo. Tá? E aí, eu pensei, Pedro e João ali, indo orar, né, se deparam com aquela pessoa que estava fazendo o quê? Estava esmolando, estava pedindo esmola para o seu sustento. Olhar para Jesus significa o quê? Aí eu pensei, o que é olhar para Jesus? O que significa isso? Significa orar sem cessar. O que eles estavam indo fazer? Orar. Né? Os judeus não faziam isso? Oravam 3 vezes. Aí eu pensei, quem fazia isso também que a Bíblia fala que orava 3 vezes? Daniel. Né? E eu achei interessante, lendo lá em Daniel 6:10, que Daniel orava 3 vezes ao dia de joelhos. Eu nunca tinha me atentado a esse fato. Eu sempre li, né, que Daniel orava, mas nunca me atentei que fala que é de joelhos e dava graças diante de Deus, né? E a palavra de Deus diz também que ele orava abaixo de uma janela, e essa janela ela dava para Jerusalém. Então ele orava com objetivo. Ele tinha um objetivo. Além de estar de joelho prostrado, ele também orava visando o templo, né? E depois eu vi lá, aí estamos falando de primeiro no Antigo Testamento, né? Aí depois eu falei, vou lá no Novo. No Novo nós temos quem? Aqui, 1 Tessalonicenses. Paulo falando o quê? Orar sem cessar. E aí eu vi a importância do quê, gente? A importância da oração. Como é importante a oração? E não é só orar por orar. É o orar com objetivo. Orar dando graça. Né? Orar prostrado.
Claro que tem determinados lugares em que você está que você não vai conseguir ajoelhar. Ou às vezes até por uma questão física, você não vai conseguir ajoelhar. Mas o importante é você ter em mente que o quê? Que é orar sem cessar e orar com o objetivo dando graça. E é isso que eles estavam fazendo, eles foram com esse objetivo, né? Ó, vamos lá no templo orar. E aí o que aconteceu? Olhar para Jesus significa o quê? Perseverar. Então eles lá, né, igual eu mostrei lá, eles no templo, eles quando eles estão chegando, quem está sentado na porta? Um coxo. Aí em grego é assim, gente, ó. Tis, aner, krolos, ek, koelia, mentros, auton. O que significa isso? Ó? Um homem, aner, um homem coxo, desde o ventre da sua mãe. Ele já era coxo, né? Já era portador de deficiência, né? Porque esse termo, eu também pesquisei a respeito disso, esse termo coxo, aleijado, a NVI, por exemplo, ela traduz como aleijado, porque no grego é isso aqui, ó, krolos, tá? Mas a NVI, por exemplo, ela já traduziu como aleijado. E aleijado, ele hoje é um termo pejorativo, não é um termo mais usado. Mas aí, NVI não, aqui James, desculpa. Mas aí a gente leva em consideração que aqui em James foi traduzida já há um tempo atrás. Então a gente também tem que levar isso em consideração. Mas hoje em dia não é mais usado esse termo. Tá? Mas no grego ele está assim, ó. Ele está assim, tá? Então era um homem que desde o ventre da sua mãe possuía o que? Era portador dessa deficiência. Tá? E aí, o que é? Eu fui pesquisar o que é coxo. O que significa essa palavra coxo? Ó? É uma pessoa que cocheia, que anda se apoiando em uma das pernas, que manca, que claudica, temporária ou permanentemente. Manco. Né? Tem aquela pessoa que ela pode se machucar, né? Botar um gesso e tal, e fica mancando por um tempo, né? Ter uma entorse, alguma coisa assim. Mas tem a pessoa que tem é portador de alguma deficiência mesmo, como é o caso desse personagem aqui da Bíblia, tá? Então é um substantivo feminino, masculino, que fala de um indivíduo que cocheia, que manca. E aí, se a gente parar para analisar a cultura judaica daquela época, né? Toda vez que a gente lê a Bíblia, é muito importante a gente fazer uma viagem no tempo. Eu já não falei isso para vocês aqui. A gente tem que entrar numa nave e, ó, vamos voltar no tempo. Né? Não é assim? Tem que ser assim. Porque senão você não vai conseguir entender. Se você ficar com a sua cabeça no mundo de hoje, tentando entender o que era antes, vai dar ruim. Né? Então, fazendo uma viagem no tempo, como era a sociedade lá judaica? Né? Como era a sociedade judaica? E em função de tudo que eles passaram no deserto, em função lá da lei mosaica, né, que foi dada por Deus a Moisés para aquela situação ali, porque eles estavam no deserto, eles viveram 40 anos no deserto, essas pessoas que possuíam algum tipo de deficiência, pessoas que ficavam com algum tipo de doença contagiosa, elas eram o quê? Segregadas, eram separadas. Por quê? Para não contaminar. Né? Um leproso, por exemplo, quando descobriu que a pessoa tinha lepra, ele era tirado do arraial, para não contaminar os outros. Né? Isso que acontecia. Mas, em função de algumas coisas, essas leis foram ficando mais rigorosas. Né? E as atitudes das pessoas também foram passando a ficar mais rigorosas. Então, nessa época aqui, que a Bíblia fala dessa situação, essa pessoa sendo coxa, ela não era considerada uma pessoa que fazia parte. Então, ele era marginalizado. E olha a situação dele.
ele já dentro do ventre da mãe dele, ele já tinha essa deficiência. Então ele já nasceu excluído. Ele já nasceu excluído. E ali ele não tinha oportunidade, não teve de aprender uma profissão, de exercer uma profissão. O que restava a ele? Restava mendigar, esmolar, para poder viver. Né? Nós não precisamos comer, beber, não precisamos. Se você ficar sem comer, você não vai ficar desidratado, raquítico, vai chegar até a morrer. Se você não beber água, vai ficar desidratado. Então ele precisava comer. E aí o que ele fazia? Ele ia para o templo. Por que ele ia para o templo? Porque ele sabia que as pessoas iam ali para o quê? Para orar. E aí ele o quê? Aproveitava a oportunidade. Vou ficar aqui, não me dá a oportunidade de trabalhar, de ter uma profissão. Então eu vou ficar aqui esmolando. E ali ele fez isso. Tá? Aí eu coloquei aqui como hoje em dia, nós nos referimos às pessoas que possuem deficiência, são chamados os PCDs, são pessoa com deficiência, né? Não se fala mais portador, ainda fala as pessoas ainda falam em portador de necessidades especiais, mas agora mesmo não é um PCD. E algo que eu não sabia, né? Eu pesquisei e eu sabia que eles têm um estatuto, tem um estatuto da pessoa com deficiência. Achei isso muito interessante, eu não sabia. Que foi promulgado em 2015, tá vendo? Ela é uma lei. É uma lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência. Então, é regulamentado. Mas naquela época, e aí não estamos nem falando de Brasil, né? Não existia isso. Tá? Isso é só para vocês terem ideia que como é hoje em dia, tá? E aí, olhar para Jesus significa estar atento e aproveitar as oportunidades. Lá no versículo 3. O que fala lá no versículo 3? O que diz no versículo 3? Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E em grego é assim, ó, Ros, Idom, Petros, Kai e Anoim. Pedro e João. E esse Idom é o quê? É o verbo, ver. Mas não é um ver de qualquer maneira. É um ver como? Ó. É um ver, perceber pela visão, ver, enxergar, ter os olhos voltados para. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Encontrar alguém, estar voltado para. Então ele simplesmente não estava assim, estou vendo aqui a bateria, estou vendo, não. E eu acredito que outras pessoas também estavam entrando ali. Não era só Pedro e João. Mas aí ele fixou o olhar em quem? Neles. Ele aproveitou a oportunidade e fixou os olhos nele, com quem diz assim, são eles. Né? É isso que está falando aqui, ó. Ter os olhos voltados para encontrar alguém. Ele estava procurando alguém que o ajudasse. Me fez lembrar muito do cego que o pastor pregou. O cego, ele não enxergava, mas ele tinha os outros sentidos, ele tinha audição, que era muito aguçada, deveria ser. Ele também estava procurando alguém.
alguém que o ajudasse, alguém que o tirasse dali daquela porta, alguém que o tirasse daquela situação. E aí, ele fixou o olhar, né? Quem fixou o olhar nele? Não, Pedro e João. E o interessante é que nesse fixar o olhar é usado outro verbo, e não o verbo que foi usado anteriormente. Na verdade é o verbo rural, né? Só que ali está na forma de auristo, aí ele fica aí do... Mas foi usado o verbo blepo. O blepo eis remas. Esse remas aqui é nós. Então, esse blepo já tem o sentido de visão, de ter a possibilidade. Vejam que esse verbo blepo, ele já tem um sentido, de olhar também, mas mais no sentido de quê? De prestar atenção, tá vendo? De tomar de tomar cuidado com. Então, enquanto que o homem olhava para eles com objetivo, fixando, Pedro e João já olhavam como um olhar de cuidado. Olha, gente, que coisa linda. Como é lindo isso? Tudo é olhar. Mas só que um olhava fixando, pedindo ajuda. E os outros olhavam dispostos a ajudar, dispostos a cuidar, a acolher, né? Prestar atenção. E esse verbo aqui, ó, ele está usado no imperativo. É uma ordem, né? Aquele imperativo que mãe faz muito. Mãe usa muito o verbo imperativo, né? Vem aqui, come. Não é assim que faz? Aquele dar ordem. Então, quando eles falam com o homem, eles dão uma ordem. O que eles dizem? Olha para nós. Tá? Olha para nós. Que no inglês é to look at, to look us. Que é aquela ordem direta mesmo. Olha para mim, eu estou falando com você. Olha, que autoridade, né? E lembrando, gente, que esse momento aqui de Pedro e João foi logo após o quê? O Pentecostes. Então eles estavam cheios de autoridade e de ousadia. Não era só autoridade. Porque eu posso ter autoridade e ficar no meu canto. Ah, eu sou cheia de autoridade, eu mando e desmando. Mas não tenho ousadia. Não vou. A ousadia, ela te leva. Eu posso ter autoridade e ficar lá no meu canto, não fazer nada. Agora, se eu tenho a ousadia, eu vou em frente. E uso a autoridade. Porque a autoridade sem a ousadia não serve para nada. Tá? E aí ele aqui fala, é interessante, que fala assim, ó, e Pedro, porque foi Pedro que falou, olha para nós. Mas aqui no versículo fala assim, e Pedro com João, na companhia de, né? Na companhia de João. Então, Pedro ali, ele não estava sozinho. E além de ele não estar sozinho, ele não estava agindo por ele mesmo. Ele não estava agindo por ele mesmo, por conta própria. Ele estava agindo segundo a ação do Espírito Santo, né? Que eles haviam recebido onde? Lá, no Pentecostes. Tá? Então, esse olhar dos dois para o homem foi um olhar de quê?
um olhar de misericórdia para quem estava o quê? Necessitado. Ele não era o necessitado? Sim. Ele era o necessitado. Ele não tinha oportunidade. Ele não tinha oportunidade. Ele não teve. Ele já desde o ventre da sua mãe, ele já foi marginalizado, excluído. Então eles tiveram esse olhar de misericórdia com ele. E aí, cheio de autoridades, eles deram essa ordem. E aí, quando acontece isso, que ele olha para eles, ó, o que esse coxo tinha? Ele tinha crise, né? Não é? Muito. Gente, ele estava mendigando ali. Ele dependia do outro. Se eu vou almoçar, se eu não vou almoçar, depende da boa vontade do outro. Olha a situação, gente. Olha que situação. Se eu vou beber um copo d'água ou não, depende do outro. Se eu vou ter um lugar para dormir ou não, depende do outro. Olha que situação triste, gente. Isso não é uma situação difícil? Você depender do outro para se alimentar. Então ele estava o quê? No momento de crise. E já deveria ser há muito tempo. A Bíblia não relata a idade dele, mas diz aqui que é um homem. Então ele já deveria estar nessa situação há muito tempo, né? Mas ele o quê? Ele teve por outro lado, olha, que aqui ó, até o céu está limpinho, né? Aqui na crise está tudo, né? Nublado, cinzento. Aqui não, olha que beleza, até é verde a placa, olha que beleza, né? É esperança, né? A coisa está clean, né? E ele teve o que, gente? Uma oportunidade. E ele aproveitou? Ele aproveitou. Né? Porque ele fitou os olhos nos dois, né? Então, olhar para Jesus Cristo significa o que, gente? Segurar a mão do próximo e ajudá-lo a levantar-se. Foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu? Sim. Ele, Pedro, falou para ele, olha para mim. Aí o que Pedro falou para ele? Ó, camarada, eu não tenho ouro nem prata. Eu não tenho o dinheiro que você está pedindo aí. Mas o que eu tenho? Eles compartilharam com ele aquilo que eles tinham de melhor. De melhor, né? Então, eles não foram indiferentes à situação daquele coxo. Não foram. Não passaram ao largo, né? Isso me faz lembrar agora do Bom Samaritano, né? Bom Samaritano, que é também uma parábola bem interessante, porque o sacerdote passou ao largo, o levita passou ao largo, né? Ah, não, eu tenho meus compromissos, não dá não, eu não posso parar aqui não. Ah, não, eu estou descendo de Jerusalém, eu estou purificado, se eu encostar nele, que ele está todo ferido, né? eu vou ficar impuro, aí vou ter que voltar, vou ter que... Não, vou para minha casa. Né? Mas quem teve misericórdia? Quem teve esse olhar de misericórdia? Quem não foi indiferente? O samaritano. E o interessante é que, pelas probabilidades, ele seria o menos indicado. Ele seria o menos indicado. O mais indicado seria o sacerdote. Mas ele era o menos indicado. Mas foi o que cuidou. Ele cuidou ali naquele momento, né? Que ele colocou lá os emplastos lá e curou a ferida, limpou a ferida, levou lá para o lugar, né? Pagou. E o interessante que, gente, eu acho muito interessante essa parábola, porque além dele socorrer no momento,
ele levou, né, ele colocou sobre o animal, ele levou, ele colocou no lugar seguro, pediu a pessoa para tomar conta, pagou o preço pelos cuidados da pessoa e ainda falou: eu vou resolver os negócios e volto. Quando eu voltar, se você tiver gastado mais do que eu paguei, eu vou te ressarcir. Aleluia. Quem pagou esse preço por nós? Jesus. Quem vai ter uma segunda vinda? Jesus. É muito lindo, né? A gente pensar nisso. E ali, aqueles 2 homens, eles não foram indiferentes à necessidade dele, mas ofereceram o quê? O que tinha de melhor, que era o poder do Espírito Santo. E aí eu também estava vendo lá, Paulo falando, ó, que é melhor dar do que receber. No próprio livro de Atos, ó, 20:35, Paulo fala sobre isso, que é melhor dar do que receber. E foi o que aqueles homens fizeram, né? Eles deram ajuda, eles não tinham ouro, eles não tinham prata, mas o que eles tinham, eles compartilharam com ele. E foi a ação do Espírito Santo, que com certeza foi muito maior do que um ouro e uma prata. Porque se eles dessem uma moedinha para ele, tá, eu tenho aqui uma moedinha, toma aí. O que ele ia fazer? Ele ia comprar comida para aquele dia, mas no outro dia ele ia precisar das pessoas levarem ele novamente. E o que ele recebeu foi muito maior, além, muito além do que uma ajuda imediata. Mais do que uma ajuda pontual. Ah, não, então, Luciana, você está dizendo que essa ajuda pontual ela não é importante? Não, ela é importante. Se uma pessoa precisa de uma ajuda pontual, nós devemos ajudá-la. Mas essa ajuda aqui, ela foi muito maior. E aí, esse homem aproveitou a oportunidade. Porque na hora que Pedro falou, olha para mim, ele poderia estar, eu não quero olhar para você, eu quero que você tenha no seu bolso. Mas ele aproveitou a oportunidade, né? E aí o que aconteceu? Aí eu até botei esses desenhos aqui que eu achei muito interessante. Eu até da Cristiane quando eu estava fazendo, ela gosta dos desenhos, que ilustra bem, ó, os dois aqui, ó, ele João e ele ali, tá vendo, ó, sentadinho. É só uma ilustração, mas é só para a gente entender a situação. E aí, o que aconteceu, gente? Olhar para Jesus Cristo significa andar, saltar e louvar a Deus em todos os lugares e circunstâncias. O que a Bíblia relata que aconteceu com ele nesse momento? Eles tomam ele pela mão, né? Ó, tomam ele pela mão direita. Interessante, né? Que aqui frisa bem isso, foi pela mão direita. E tomando ele pela mão direita, o levantam. E logo após, o que acontece? Eles dizem, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E aí o que aconteceu? Os tornozelos, né? Está escrito aqui, ó. Os tornozelos e os pés se firmaram. Ele foi curado, né? Foi curado por quem? Jesus. Isso Pedro deixou bem claro aqui, ó. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Mas o
Quantas vezes isso acontece do lado da gente, na frente da gente, e nós não percebemos. Não percebemos que tem uma pessoa ali que pode não estar com uma deficiência física, mas está com uma deficiência emocional. E precisa dessa mão. Precisa que a sua mão direita seja segura e diga assim: levanta, que eu vou contigo, que eu caminho com você. Levanta, que eu não tenho ouro nem prata para te dar, mas eu tenho meu apoio, eu tenho uma palavra, eu posso orar por você, eu posso orar com você. Quantas vezes a gente está num mundo tão corrido, tão atribulado, com tantas coisas, que a gente não percebe aquela pessoa que está com a gente do lado no mercado, na fila do mercado, na padaria, dentro de uma condução. Não percebemos. E só o que aquela pessoa precisava era de um segurar na mão e dizer assim: você é importante, eu amo você, Jesus te ama. Aleluia, glória a Deus. Mas Pedro e João não perderam também a oportunidade. A oportunidade de quê? De falar de Jesus, de pregar sobre Jesus. Eles não perderam a oportunidade. Opa, você está querendo dinheiro? Cara, eu tenho muito mais do que dinheiro. Eu conheço alguém que é o dono do ouro e da prata, que pode te dar muito mais. Aleluia. Imagine a situação desse homem mendigando há tanto tempo. Quando ele levantou dali, o que vocês acham que eu imagino o que aconteceu, né? A Bíblia não fala, mas eu imagino. Ele deve ter conseguido um emprego, porque, segundo os padrões judaicos da época, ele já era uma pessoa que podia fazer parte. Ele já não tinha deficiência. Ele deve ter conseguido um trabalho. Ele deve ter conseguido falar, se posicionar, chegar. Não era mais o marginalizado. A vida dele foi transformada. Totalmente transformada. E não foi só a questão econômica, não. Foi tudo. Porque ele passou a fazer parte de um grupo que ele não fazia. Que ele era excluído. E como isso mudou a vida desse homem? Mudou tanto, que a Bíblia vai falar o quê? E saltando ele, pôs-se de pé. Gente, eu imagino a alegria desse homem. Ali, precisando ser carregado. Né? Outros vinham carregando ele, sentavam ele ali, e ali ele ficava até a hora que eles viessem buscá-lo. Olha que dependência. A alegria dele foi tão grande que ele se pôs de pé, saltando. Porque fisicamente ele foi regenerado, mas emocionalmente ele foi reconstruído. Glória a Deus. Ele saltou de alegria. Eu acredito que a alma dele, olha, deve ter resplandecido. E aí, ele fez o quê? Ele levantou, né? E andou. Né? Está escrito aqui, Ele andou e foi fazer o quê? Louvar a Deus. Louvar a Deus. Ele se pôs de pé, né? Ele se pôs de pé e entrou com eles no templo, andando, saltando, que a alegria dele era tão grande, e louvando.
Ele fez dessas 3 formas. E depois, os versículos em seguida vão falar que o povo que o viu ficou maravilhado. Olha que coisa linda, gente. Como Pedro e João se permitiram ser usados por Deus ali naquele momento, e ele foi curado, a vida dele foi transformada. Mas olha o que impactou isso nas outras pessoas. O versículo 9 vai falar assim: e todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Aí o 10: e conheciam-no. Aquelas pessoas ali sabiam onde ele estava. É aquele coxo que fica ali, a porta famosa ali. E aí eles ficaram maravilhados. Você está saltando, você está pulando, você está correndo. O que é isso? Há um minuto atrás você estava ali mendigando. Então, além dessa cura individual, foi o quê? Foi algo para o povo. Se viu de quê, gente? De testemunho. De testemunho. Então, algumas situações que nós passamos, e às vezes não entendemos por que passamos, ficamos perguntando por que passamos, muitas vezes vai servir de testemunho. Aleluia. Para que as pessoas vejam. Porque aquele povo que estava ali, que ia ali orar, eles iam ali para isso, iam para o templo, eles viram o quê? Eles viram o poder de Jesus Cristo através da vida dos discípulos. Eu acredito que eles ficaram pensando assim: vem cá, esses dois aí não são aqueles que andavam com aquele outro, aquele que foi crucificado lá, não são os mesmos. Mas peraí, tem alguma coisa diferente nisso aí. Eu acredito que muitas pessoas foram tocadas ali, eu acredito, por conta desse milagre, por conta dessa oportunidade. E aí eu penso que Pedro e João também, além de aproveitarem a oportunidade, além de estarem cheios do Espírito, além de serem ousados, eles também estavam disponíveis. Eles estavam disponíveis. Por quê? Porque eles se colocaram disponíveis. Senhor, usa-me. 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 E aí você pode às vezes parar para pensar assim: não, mas espera aí. Ser usado para uma pessoa... Porque às vezes a gente, quando pensa assim, eu me lembro que quando eu era adolescente, a gente falava muito de missões, né? Aí eu pensava assim: fazer missões na África, fazer missões, pastor, fazer missões na África, fazer missões fora, viajar, tirar passaporte, aquela coisa toda, Mas você não pensa assim: e o meu vizinho? E o vizinho da direita ou da esquerda? O de cima ou de baixo? Porque Pedro e João estavam ali indo orar e se preocuparam com o pedinte. Olha o pedinte. Eles já estavam cheios do Espírito, tinham vivido lá o Pentecostes, deviam estar assim: agora vamos sair, vamos orar, vamos pregar, vamos. Mas eles estavam disponíveis. E olha como Deus age, porque através da vida daquele homem, quantas pessoas não foram alcançadas? Quantas? Porque aqui está falando aqui, o povo. Gente, povo são muitas pessoas. É o mesmo significado de multidão. São muitas pessoas. E essas pessoas, elas foram alcançadas. E depois o texto diz que esse homem, ele ficou tão grato,
que a minha versão, por exemplo, fala que ele se apegou a Pedro e a João. Ele, tipo assim, vou colar com esses caras aqui, que eles têm coisa boa para mim aí. Ele se apegou, ele ficou ali, ó. E ele ficou, e eles saíram, eles entraram, né? Deixa eu ver se eu botei aqui, ó. A alegria dele. Olha. Saltando, pulando de alegria. Ah, botei aqui, ó. Eles estavam aqui, ó, não foi? Sim. E aí depois eles entraram. Só que essa parte aqui, ó, é o pátio das mulheres. É o pátio do sacrifício, né? Onde as mulheres, até aqui as mulheres poderiam entrar. Mas para lá as mulheres não poderiam. Tá? E eles ficaram aqui, ó. E aí ele ficou pulando, saltando, dançando, de tanta alegria. E junto com Pedro e João lá, com tanta alegria. E acredito que depois eles tenham entrado, né? Porque eles foram orar, eles devem ter entrado aqui. E todas essas pessoas que estavam aqui, inclusive mulheres, o que era permitido que elas estivessem ali, né? Contemplaram isso, esse milagre. Viram isso que aconteceu aqui, né? E esse pátio aqui era um pátio grande. Deveriam ter muitas pessoas. Né? E ali ele ficou ali junto com os dois, glorificando a Deus. Pela maravilha que Deus fez para eles. Para ele, né? Que ele pediu uma moeda, um dinheiro, e ele recebeu o que, gente? Recebeu vida social. Trazendo para o dia de hoje, para o vocabulário de hoje, seria dignidade. Que é o que se fala mais, né? Recebeu dignidade. Ele foi agraciado. Aí eu pensei, ó, um olhar atento à oportunidade, o que significa? O que pode significar? Primeiro, Deus não faz acepção de pessoas. Está lá em Atos 10:34. Isso ficou bem claro, né? Pedro e João poderiam simplesmente ter passado ao largo, mas eles pararam ali para contemplar a necessidade daquele homem. Jesus deu atenção também aos considerados indignos e desprezados pela sociedade. Está lá em João 5, de 1 a 9. Jesus, acho que é o nosso maior mestre nessas situações, né? De dar atenção aos menos validos, aos marginalizados, às mulheres, né? Acho que Jesus é o nosso maior exemplo, né? A Bíblia afirma claramente que Jesus não mudou. Está lá escrito em Hebreus 13:8. Portanto, ele continua a realizar maravilhas. Aí eu pergunto, você faz uma pergunta para cada um. Você crê que Deus continua operando milagres e maravilhas na atualidade? Sim. Vocês creem? Sim. Sim, creio. Isso a gente vai ler lá, ó, em Hebreus. O que diz lá em Hebreus? Que Jesus não mudou. Ele continua o mesmo. Então, esse mesmo Jesus que curou esse homem, ele pode curar hoje? Sim. Pode. Ele pode tirar a pessoa da situação marginal? Eu conheço um pastor na Assembleia, ele era bandido. Da tua amiga. Ele falou assim, cara, hoje eu levo pessoas e lá em cima do Morro da Tirol. Eu não consigo entrar lá. Eu fui levar uma passageira, poxa, o senhor dá para se montar por trás? Fui arrumando, eu cheguei lá, estava no beco. Falei, nunca mais eu lembro. O pessoal pede o pulo, fica embaixo. E o cara trabalhou comigo, eu não sabia, porque o cara era bandido. Sim. Hoje eu levo pessoas
dentro da freguesia, da Kombi, lá para cima, a igreja paga por isso mesmo. Então, quem respondeu que sim, que crê que Deus continua operando maravilhas na atualidade? Vocês falaram que sim, não é? Sim. Então, vocês se colocariam, vocês se colocam hoje na mesma situação de Pedro e João? Sim. Sim. Vocês imitam Pedro e João? Sim. Não. Não todos. Eu acho que não. Eu acho que não. Vocês, a minha pergunta é, vocês imitam Pedro e João? Sim. Vocês acolhem aquele que está caído, aquele que está desvalido, aquele que está marginalizado? Sim. Se o cara chega para vai te matar, o que que faz? Jesus te ama. A pergunta é, Exatamente isso. a pergunta é, quando e como nós devemos nos colocarmos como Pedro e João? Quando o Espírito Santo tocar no nosso coração. Sim. Porque ali a situação estava ali. Ele fazia aquilo todo dia. Todo dia ele estava ali. Quantas pessoas passaram por ele? Quantas? Eu acredito que sacerdote, sumo sacerdote, milhares e milhares e milhares. Mas para quem ele olhou fixamente? Pedro e João. Só para Pedro e João. Porque ele viu a diferença. Porque uma diferença por eles ser servo do Senhor. Isso mesmo. Estavam em Pentecostes e estão ali, eles eram revestidos de poder. Revestido de poder. Então, quantas pessoas passaram ali por ele? Mas ele fixou, olha o verbo que foi usado. Ele procurou. Não foi o que nós lemos ali? Que era procurar alguém? Ele procurou. Ele estava procurando ajuda. Ele queria ajuda. E ele fitou os olhos procurando ajuda. E aí, movidos pelo Espírito Santo, eles foram lá e ofereceram ajuda, seguraram na mão direita dele e falaram para ele o quê? Em nome de Jesus. Eles não usurparam a glória para eles. Não, isso aí foi mérito meu. Isso aí fui eu que fiz. Isso aqui sou eu que fiz. Não. Não. A glória é de Deus. A glória é de Deus. Aleluia, glória a Deus. Obrigado. Porque se Pedro e João tivessem ido com a intenção de, vou me promover, vocês acham que o milagre teria ocorrido? Jamais. Eu acredito que não. Porque ali era para a glória de Deus. E é tão bonito porque através de uma vida marginalizada, deixada ao largo, um povo, né? Eu não falei para vocês que eles entraram dentro do pátio? Um povo foi alcançado. Aleluia, glória a Deus. Aí eu volto do que eu falei no mês passado, da questão da longanimidade, né? Que faz parte do fruto do Espírito, né? O pastor frisou aqui. É fruto, gente. Não são frutos, os frutos. É o fruto. Né? Quando a gente pensa no fruto do Espírito, nós podemos usar a ilustração da laranja, da tangerina, né? Não é assim? A laranja, a tangerina tem vários gominhos, então, não é? Quando estão tudo separados, são gomos, não são? Mas quando está tudo juntinho, é o quê? É a laranja.
a laranja, a tangerina. Né? Então é o fruto do Espírito. Aí eu volto lá em longanimidade, que é a questão que fala o quê, gente? Você ser longânimo, você ser, você ter a sensibilidade de primeiro observar o que está acontecendo, para depois ter a reação. Então é uma reação tardia. Porque se você age no primeiro impulso, você corre o risco de ser o quê? De ser cruel, de ser intolerante. Mas se você é longânimo, você vai o quê? Você vai primeiro observar a situação, para depois você agir. E aí a longanimidade, ela vai pedindo a Deus a longanimidade, você vai aprendendo a ser uma pessoa tolerante. Um pastor que era metodista, ele sempre fala, botava um louvor, e a pessoa, eu me ajudo, eu faço, eu te amo, pastor, presta atenção nas palavras que vocês estão falando. Ele era metodista. Presta atenção, porque aquilo que o senhor fala, vai chegar lá no culto. Então presta muita atenção. Tu vai falar que diz que ama, eu dou a vida, e chegar lá não dá. A gente tem que prestar muita atenção também nos louvores, né? Tem certos louvores que acabam falando dessa questão. Mas é por isso que é importante a gente pensar sempre, nós pensamos sempre na questão do fruto do Espírito, né? Que vai trazer essa questão do amor, da longanimidade, né? Para que você tenha autocontrole, né? O pastor hoje estava falando aqui da questão da inteligência, né? Eu até tenho estudado um pouco mais sobre essa questão da inteligência emocional, porque eu estou fazendo um trabalho. Porque a inteligência, ela não está só na cabeça, não. Ela não está só no nosso cérebro. A inteligência, ela tem que passar pelo nosso emocional, que é o nosso símbolo do coração. Então, se ela não passa pelo emocional, não tem proveito. Ela fica só na parte do cérebro. Então, fica só no racional. Aí tem que passar pelo nosso emocional. E essa passagem, né, que eu li aqui com vocês, ela vai falar muito sobre isso, né? Esse homem, ele teve ali uma visão, ele foi visionário, né? Ele viu a circunstância, ele aproveitou a circunstância, né? Ele viu aqueles dois homens vindo, ele aproveitou a circunstância e ele foi abençoado. Pedro e João viram o olhar dele, porque eu acredito que não tenha passado indiferente a eles dois o olhar desse homem, né, e a situação desse homem ali, e também aproveitaram a oportunidade. Para o quê? Para levar a cura a esse homem, né, através, no nome de Jesus Cristo, mas também de proclamar o Evangelho, as boas novas. Né? Porque através desse homem, as boas novas de Jesus Cristo foi proclamada para aqueles que estavam ali. Então, aproveitar as oportunidades é nesse sentido também. Né? Não só da gente levar consolo àquele que precisa, né? Que às vezes basta apenas um olhar, né? Um olhar que a pessoa não está esperando, ou de uma palavra, ou de um alimento, por que não? Né? De um alimento. E eles não perderam essa oportunidade. Eles não tinham nada, né? Porque eles estavam lá ainda na igreja primitiva, eles não tinham nada de dinheiro para oferecer. Mas o que eles tinham era muito maior. Que era o quê? Que era
a presença de Jesus, Aleluia! o conhecimento de Jesus. E que nós possamos estar atentos a essas situações. Eu lembrei agora de uma situação que eu passei essa semana, que eu estou terminando. Eu não ia falar não, mas veio minha memória agora e acho que se é para vir a memória, acho que é importante falar. Eu estava indo a um lugar para orar, eu não ia. Aí eu falei, não vou não. Aí eu falei, vou. Não vou. Vou. Aí fui. Aí cheguei lá, sentei e comecei a orar. E aí, daqui a pouco, comecei a escutar um choro muito dolorido, assim. Não era alto, não, um choro baixinho, mas dolorido, um choro muito magoado, muito angustiado. Eu falei, meu Deus, o que é? E assim, tinha outras vozes, tinha música. Meu ouvido só está escutando esse choro e aquilo ficou incomodando no meu ouvido. Aí eu fiquei ali orando, não consegui me concentrar na oração. Aí eu falei assim, gente, eu não estou conseguindo me concentrar na oração, eu tenho que achar onde está esse choro, porque se eu não achar, eu não... E aí eu fui olhando, e daqui a pouco eu vi. Era uma mulher. E ela chorava tão angustiadamente que o corpo dela cheguei a estremecer, de tanto que ela chorava. Mas ela estava com fone de ouvido, ela estava escutando uma música e chorando ali. E aí eu falei, não vou lá não, ela está escutando música, chorando, era o momento do choro dela e tal, não vou. Aí não vou, mas aquele choro não saiu do meu ouvido, eu falei, eu vou. Porque se eu não for, eu que não vou ficar bem. E aí eu fui, cheguei lá, botei assim, ela estava muito distraída, com fone de ouvido, botei a mão no ombro dela, ela nem sentiu a minha mão. Ela continuou ali, aí eu fui, abracei, e aí ela começou a chorar muito mais, né? E aí fiquei ali junto com ela, e deixando ela chorar, e eu orando, e deixando ela chorando, e quando ela conseguiu se acalmar, ela falou assim para mim, foi Deus que mandou você aqui. Ela assim, da minha idade. Eu falei, porque eu ia me suicidar. Porque ela falou, eu ia me suicidar, eu já estava aqui sentada, planejando como eu ia fazer. Eu falei, Deus, isso é muito bom. Isso é muito bom porque assim, se eu não tivesse, eu fiquei maravilhada com aquilo, porque eu não ia, depois não ia, eu vou incomodar, a pessoa está ali chorando, e às vezes a gente faz isso, né, gente? Porque eu falei assim, eu vou incomodar, ela está ali chorando, porque eu vou me incomodar, né? Mas ela falou, é o que eu precisava. Eu estava chorando aqui, falando para o Senhor, eu vou ali, vou tirar minha vida, porque não tem mais jeito, e acabou. Se o Senhor não me der um sinal, eu vou ali e vou fazer. Ela disse que a hora que ela falou para Deus, se me dá um sinal, foi para que eu apareci. Então, assim, você acredita que Deus continua operando milagres e maravilhas? Amém. Glória a Deus. Eu acredito. Eu acredito que você também tem que estar disponível, assim como Pedro e João estavam disponíveis. Eles estavam disponíveis. Então, nós temos que estar disponíveis. Amém. Eu ali naquele momento eu estava disponível, eu até fiquei em dúvida, vou ou não vou, ela está chorando tanto lá no momento dela de choro, mas eu fui. E o Senhor me abençoou, porque depois que eu orei por ela, e ela desabafou, e ali nós ficamos conversando, uma alegria encheu o coração dela, que aí ela ficou alegre, vamos marcar toda semana, nós vamos vir aqui, nós vamos nos encontrar, e ela orou por mim. E foi um encontro muito maravilhoso. Aí depois nós combinamos de nos encontrarmos toda semana. E foi assim, eu falo para ela, poxa, você foi uma bênção para a minha vida. Ela foi bênção para mim. Né? Então, não percamos essa oportunidade. E isso, gente, isso eu tenho pedido muito a Deus. Isso se chama sensibilidade. Amém. Precisamos estar sensíveis, né? Pedro e João ali, eles estavam sensíveis ao que estava acontecendo com aquele homem. Então precisamos estar sensíveis.
quem está do nosso lado, ou às vezes até quem não está do nosso lado, a pessoa está longe. Precisamos ter essa sensibilidade de levar esse carinho, esse acolhimento, levar as boas novas para aqueles que não têm, ou levar uma palavra de consolo, de carinho, para quem já conhece, porque não estamos isentos de passar dificuldade. É verdade. Vamos parar para pensar, gente. O super-homem tinha uma dificuldade, ele tinha uma deficiência. O super-homem, ele não era 100%, não. Ele não é 100%. Ele é sensível à criptonita. Ele não é invencível. Ninguém é um super-homem nem uma mulher maravilha. Nós temos as nossas dificuldades. Temos. E às vezes nós precisamos dessa pessoa que chegue ali no meio do nosso choro. Às vezes precisamos da pessoa que chegue ali no meio da nossa mendigança. Para o quê? Para trazer consolo, trazer conforto, trazer alegria e trazer a questão material mesmo. Levar um alimento para aqueles que precisam. E por que não? Então, vamos ficar com essa pergunta? Vamos ficar com essa pergunta na cabeça? Eu creio que Deus continua operando milagres e maravilhas hoje. Eu creio. Então, vamos ficar com isso aqui na cabeça? Vamos? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Que o Espírito Santo possa falar mais profundamente. E que vocês tenham o mesmo olhar. Nós tenhamos o mesmo olhar que Pedro e João